Gravando. Vai. Muito bem, amigos, amigas, todos que estão aqui conosco neste sábado, dia 12 de junho de 2021, uma data especial, pois celebramos aqui, eu, André Bontempo, jornalista, Guilherme de Almeida Soares, cientista social, um ano do nosso canal Mesa de Debates, ou conhecido Mesa de Debates, de tudo um pouco. Afinal, um canal que fala sobre política, fala sobre algumas questões relacionadas também como economia, sociedade, mas também esportes, em especial Fórmula 1, uma coisa ou outra aí do mundo do futebol também, e cultura, música, artes em geral. Então é isso, um ano aproximando de 400 inscritos no canal, quem diria, né? Não é todo mundo que, como podemos colocar, começando entre aspas do nada, né? Já consegue assim uma façanha como essa, e claro que venham aí os 400 inscritos e muitos, muitos e muitos mais. É o que esperamos e queremos também a parceria aí com vocês, queridos e queridas ouvintes e telespectadores. E para falar um pouco mais, né, chamo aí então o Guilherme Soares, meu amigo, colega aí de projeto, e passo o bastão. Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu estou aqui, com o André Bontempo, que faz comigo essa parceria desse projeto, Como ele bem disse, estamos completando um ano, Um ano de um projeto que eu considero, bastante importante, Porque, levanta discussões, relacionado ao tema da política, muito grande, principalmente a realidade nacional e também internacional, de qual vivemos hoje, de uma crise sanitária, de uma crise econômica, mas também levantando, discussões estratégicas, que é dentro do campo da esquerda, para a gente responder esse momento histórico, que nós estamos vivendo, que eu acho que é bastante importante. Então, nesse sentido, além do alcance que o canal teve, do reconhecimento, de muitas partes, que o canal vem alcançando, nesse pouco tempo, de ser conhecido por fazer discussões políticas, ser conhecido por ser um canal amplo, mesmo que nós, tenhamos nossos posicionamentos políticos, esse reconhecimento do canal é muito bom, mas para além desse reconhecimento, o mais importante de tudo, ao meu ver, essas análises, que os convidados, nossos deixam, as discussões políticas, que acho que todos que passam por aqui deixam uma contribuição, queira ou não queira, bastante, importante nesse sentido. Então, é um canal que tem um potencial muito grande, e, como o André disse, esperamos ir por muito mais. Com certeza. E é bom falar tanto para os antigos, antigos entre aspas, né? Mas aqueles que já estão conosco desde o começo aí acompanhando, e claro, os que estão conhecendo o canal recentemente, de agora, um pouco aí da ideia, né, o chamado pontapé inicial, lembrando que começamos até de forma despretensiosa, como se diz, sem a intenção inicial de formar um canal propriamente. Começou justamente de entrevistas que eu vinha fazendo, lives que eu vinha fazendo,
e convidei justamente o Guilherme por ter um amplo conhecimento aí da esquerda brasileira, né, da esquerda nacional e até mesmo de alguns outros países também, e fazer essa análise, esse balanço, principalmente um histórico do PT, questões partidárias à parte, mas por ser um partido mundialmente relevante nesse cenário do campo da esquerda e que tem, consequentemente, suas glórias e inglórias. E fazer esse balanço, fazer essa análise era importante até para entender o que era o PT anos 80 e o PT hoje em dia. Então, começou mais ou menos assim, entre outras análises, e fomos pegando gosto pela coisa, até que o Guilherme teve, então, a sacada, né, Guilherme? Não, sim. Lembrando que a gente também tem que. Na verdade, a nossa primeira live não foi essa live do PT, e foi uma live que você me convidou para falar de conjuntura nacional naquele momento, né? E, Conjuntura nacional. mas assim, o acho que a gente tem que agradecer também, né, uma live que a gente fez, a nossa primeira, né, com um entrevistado, que foi com o professor Francisco Guimarães, mais conhecido como Chicão, né, um professor que a gente teve Chicão. no ensino médio, né, que viu, né, Uhum. a gente fazendo a live, gostou e se propôs de fazer entrevista, né, né, é, nós fizemos, né, apesar de alguns contratempos, né, naquele momento que principalmente eu tive, foi uma entrevista, né, interessante. E aí a gente falou assim, por que a gente não começa a fazer começa, em vez da gente ficar falando, né, a gente começa a fazer entrevista. Então a gente foi fazendo, né, pegando os entrevistados né, e o resultado foi, né, pelo menos para mim foi muito maior do que a gente que eu esperava, né? Porque o canal entrevistou, acho que boa parte, né, da intelectualidade de esquerda, né? De universidades, né, intelectuais importantes como Giovanni Alves, o Plínio de Aldo Sampaio Júnior, o Oswaldo Cogiola, e entre outros também que a gente poderia citar aqui. E também a gente entrevistou também, né, acho que quase toda a esquerda daqui de São José dos Campos, passando do PT até o PSTU, né? Entrevistamos também profissionais da saúde, né? Entrevistamos também políticos, né? Como os Sindicatos, né? sindicatos políticos, como o Carlos e o Celso, né? Gianazzi, que são dois, né? Um vereador e outro deputado, né? Bastante reconhecido, né? Também entrevistamos também profissionais da saúde, né? O André falou da questão do esporte, né? Entrevistamos aqui também o Felipe Drogovic, né? Que hoje é o principal brasileiro, né? Que está batendo na porta, né? Da Fórmula 1, né? E também questão da cultura, levando aqui, né? O Victor Emeka, né? Que é vocalista do Híbria e do Soulspell, né? Bandas com bastante renome, né? Eu acho que tem potencial de crescer ainda muito mais, né? E por mais longe que a gente chegou, que a gente não esperava que ia ter um alcance muito grande. Exatamente. E graças a essas primeiras entrevistas e todo o desenvolvimento, a gente foi
adquirindo um amadurecimento do projeto. Claro, não que a gente não procurasse fazer algo bem feito logo nos primeiros vídeos, mas como a gente disse, ainda era aquela coisa mais despretensiosa, porém fomos depois justamente buscando adquirir a qualidade tanto no conteúdo quanto no formato, analisar os melhores recursos, não querendo fazer propaganda aqui, mas já fazendo, até porque, querendo ou não, são as ferramentas que nos possibilitam. O Zoom e o StreamYard favoreceram aí essa competência, né? Essas ferramentas mais adequadas para a gente realizar as entrevistas, as lives e tudo mais. E também fomos, a partir disso, claro, contando também com auxílios, dicas, orientações, conversas aí com o público, e a gente faz a filtragem, né? Aquilo que é interessante a gente traz para o canal, aquilo que não é a gente acaba relevando. E claro que temos um filtro bastante grande, até deixar o Guilherme explicar melhor essa questão, que é até um assunto bastante discutido, que a gente já explicou várias vezes, né? Mas o pessoal sempre questiona o fato da gente ter um viés de esquerda, né? Apartidário, porém de esquerda, e não abrimos para as visões de direita, para as visões nem cá nem lá, até porque essa história de nem cá nem lá, a gente já sabe o que é que esconde no fundo. Mas, enfim, isso já deixa bastante explicado qual é, afinal de contas, a nossa linha. Então, Guilherme, tira essa dúvida aí Sim, do povo, né? sim, mas antes de tirar essa dúvida, eu queria tipo, colocar mais um negócio que eu tinha esquecido aqui, que eu acho Aham. que seria importante, né? Essa mistura que a gente faz, né, de entrevistar a intelectualidade, né, as organizações de esquerda e ao mesmo tempo, né, entrevistar, né, trabalhadores, líderes de movimentos de bairros, né, de ocupações, né. Tanto é que, né, ainda que não seja um negócio em larga escala, pouco a pouco a gente está trazendo debates, né, para setores que, né, não têm acesso nesses debates. Eu lembro que, por exemplo, a gente era da PUC, né? A gente vivia indo naqueles debates da ProPUC. Eram debates muito bons, né? Mas era, né, na medida possível, era restringido a um determinado círculo, né? E a gente, né, ainda que, né, com pouco a pouco, a gente está expandindo esse projeto, né, levando essas discussões para lugares que, né, as pessoas não têm acesso, né, a essas discussões. Eu acho que isso é bastante importante. Agora, em respeito à questão, né, do tema que você levantou, eu acho o seguinte, né, a gente tem que partir do princípio que não existe neutralidade na política, né? A pessoa que fala que é neutra, a pessoa que fala que é nem cá nem cá, ela vai estar tomando um posicionamento político, né? Ela vai estar tomando uma posição, né? É impossível ser neutro, né? Numa sociedade que é dividida em classes, né? Fazendo aqui uma análise marxista, né? Da realidade. Então, né? O que a gente pode concluir, né? Que ou se você posiciona, né, dentro, né,
da luta dos trabalhadores, tá? Ou você posiciona ainda de uma maneira inconsciente a serviço dos interesses, né, do grande capital, a serviço dos interesses da classe burguesa. E aí, o que eu penso? Né? Eu penso que, né, a classe dominante ela tem seus aparatos ideológicos ao seu favor. Ela tem grande mídia, Uhum. ela tem dinheiro, ela pode fazer, inclusive, um canal que tenha uma proporção muito maior do que o nosso, né, com faz alguns canais da própria direita, né, e, e os trabalhadores, né, não têm, né, essa projeção, né. Então, o que eu penso? Eu penso que é necessário a gente dar voz para aqueles que não têm voz, né? Dar voz aos trabalhadores, dar voz aos sindicatos, dar voz, né, aos movimentos sociais, aos moradores aos líderes de bairros aqui da cidade de São José dos Campos. Obviamente, se a gente tiver contato com líderes de outras cidades, de bairros de outras cidades, é óbvio que a gente vai ir atrás, entrevistar, né? Então, a Uhum. intenção é essa, né? Porque na grande mídia, né, conforme muita gente fala, né, abertamente no canal, um sindicato tem 1 minuto para poder falar sobre posição, né? E muitas das vezes, né, o empresário tem muito mais tempo de televisão do que o sindicato, do que o movimento social, né? Ver também isso se reflete bem nas eleições, né? A gente teve eleições no ano passado, né? A quantidade de tempo que, por exemplo, vamos pegar o exemplo daqui de São José, os Campos, o Felício teve e a quantidade de tempo que, por exemplo, a Marina, né? A Raquel teve aqui em Na televisão a Raquel nem aparecia. em São José. Então, né? Então a intenção do canal é essa. Mas aí é uma questão interessante que eu quero dialogar, né? Que é de novo, que é o caráter democrático e plural, né, do canal. As pessoas falam que o canal, né, solta voz para os setores de esquerda, como se os setores de esquerda fossem uma coisa só, né? E quem acompanha, né, a entrevista do canal, né, as entrevistas, sabe que existem posicionamentos bastante diversos, né, dentro do canal. Diversos e controversos, né? Diversos e controversos dentro do canal. Né? Inclusive posicionamentos que alguns deles eu não concordo, mas mesmo assim, né, eu levo, né, simplesmente para a gente estar esse ar democrático, né, no canal para se expressar todas as posições da esquerda, né, de modo geral. Por que isso? Porque eu vejo a necessidade das pessoas fazerem a experiência, né, com as organizações e a partir disso tirar a síntese, né? E por isso, né, é necessário que todas as correntes se expressem, independente, né, se eu tenho acordo ou não. Tem muitas vezes que eu entrevistei pessoas que, né, eu não tive um mínimo de acordo, né, ou, né, 10% de acordo e tudo mais. Mas mesmo assim, eu levei, né, aqui e essa pessoa foi entrevistada, né? Algumas vezes questionada, mas foi entrevistada, né? Com o mesmo tratamento que teve com outras pessoas. Então, acho que a gente tem que ressaltar essa questão
nesse lado democrático do canal, né? A gente já recebeu aqui desde o POR, né, do nosso amigo Erson, né, o MRT, né, o PT, o PCdoB, o PSOL, diversas tendências do PSOL, né, e também o PSTU, né, a gente está se organizando para levar mais organizações ainda de esquerda aqui dentro do canal, né, para a gente fazer bater essa figurinha, né, como se diz. Acho que é isso que a gente, nesse sentido, tem que colocar. Feito. Isso já fica aí bastante definido também para o pessoal entender. E uma coisa que seria bacana nesse 1 ano de aniversário, que foi 1 ano, mas 1 ano também com muita experiência, muito vai não vai, né? Muito troca de ideias, muitos projetos que ficaram no projeto ou que de repente podem aí no futuro vir a vingar, e a programação, né? Também a pessoa, às vezes a pessoa que acompanha de fora pode achar que é uma coisa entre aspas solta, e na verdade não é, né? A gente tem, ou pelo menos já teve até uma grade um pouco mais rígida, digamos, mas a gente ainda mantém alguma estrutura, né? Como, por exemplo, notícias comentadas, o próprio tinha também o debate, as explicações que você mesmo dava sobre marxismo, pensamento marxista. Algumas coisas foram modificando, foram alterando, a gente foi trocando as figurinhas, mas continuamos com essa mesma escala, né? Assim como o espaço aberto também para cultura e esporte. Aliás, mandar um abraço aí para o Lucas, né, nosso colaborador aqui do canal, e podemos falar um pouco também dessa nossa estrutura, né? Não, sim, além de ser um canal de entrevistas, né, também um canal também né, que a gente se preocupa em trazer, né, as notícias, né, do dia a dia, né, para as pessoas, para não ficar só um negócio, né, um debate mais, né, mais abstrato, mas também trazer as notícias do dia a dia, né, e acho que é muito interessante essa mistura, né, porque ajuda, né, a gente politizar e de uma certa medida ajuda a gente a entender um pouco, né, do que está passando no mundo. E também, né, daí surgiu a ideia do Notícias Comentadas, né? A gente fez o primeiro que a gente fizemos juntos, depois eu tomei a frente, né, do programa, e esse ano decidi passar digamos assim, o pepino para o André. Né? Aí desde janeiro o André, né, tá à frente, né, do Notícias Comentadas. Teve o teoria marxista, né, que eu parei de fazer, né, devido, né, explicando aí para o pessoal, devido, né, depois a gente vai entrar, né, a questão da campanha, né, da vacina, das análises, né, da dinâmica que o canal teve esse ano, né? Então eu resolvi parar de fazer o teoria marxista, né? Passei o notícias comentadas para o André, mas a gente tem um novo programa, né? Que é o Mente Pronta, né? Para além de trazer as análises, né? De intelectuais, né? De professores, né? De sindicalistas, de militantes de partido de esquerda, trazer um pouco, né? Pessoas que estão envolvidas, né? Trazer um pouco, né, o que o trabalhador está pensando, né, disso tudo, né, que é importante dar voz para os trabalhadores, né. Então a gente trouxe esse programa, né,
O notícia é o Mete Pronto, né, que teoricamente é para eu e o André apresentar de forma intercalada, mas só que como eu tive alguns problemas, o André está mais tomando a frente disso também. Mas eu também vou trazer os meus convidados. Né? E eu acho muito interessante também falar também que a gente vive num momento, né, político muito interessante, né? Que ao mesmo tempo a gente vê uma tragédia social muito grande, mas só que abre espaço para politização, né? E toda essa coisa de ficar em casa e tudo mais, né? Abre espaço, né, para as pessoas fazerem seus canais, para que já existia, né, já antes, mas que isso tem um boom muito grande, né, com a pandemia, né, e, e também, né, os debates políticos, né, que são sendo feitos. Esperamos, né, que depois da pandemia, né, depois, né, disso tudo passar e, né, as coisas se acertarem, a gente também se acertar também. É, esperamos que isso continue. Enfim, aí eu passo a bola para o André. Exatamente. Nós queremos ter essa luta, esse debate, essas discussões com relação à situação da saúde no mundo de uma forma geral, mas especificamente no Brasil, o momento pelo qual nós passamos com o atual governo, os atuais governos, o cenário político-econômico, mas claro que independente disso, independente da questão sanitária, vamos continuar falando, estaremos em 2022, apesar de não ser o foco, mas indiscutivelmente vamos falar sobre eleições, vamos procurar dar espaço para aqueles que a gente já de antemão sabe que não terão o devido espaço, apesar da gente viver numa democracia, mas na hora da eleição a gente vê a democracia na prática, como funciona, né? Pelo menos a democracia status quo, a dita democracia burguesa. Então, o canal vem nesse sentido, já se planejando também para isso. E, para além da pandemia, claro que vamos continuar olhando, acompanhando todo esse vai e vem, por mais que um dia esperamos essa doença fique só na lembrança, mas claro que a gente vai estar fazendo toda uma observação, toda uma campanha aí de conscientização e, evidentemente, continuar falando de outros temas relativos no universo da política, no universo da esquerda e colocar, inclusive, o pessoal para confrontar. Como o Guilherme bem lembrou, a esquerda não é uma coisa só, não é uma coisa única, existem divergências e é bom que o público, o grande público, inclusive, se intere dessa divergência. Não trate como sendo tudo a mesma coisa e acho que dentro do possível a gente vem cumprindo, né, esse papel. E claro, estamos aí aguardando, esperando cada vez mais apoio, reconhecimento e com o tempo, famoso trabalho de formiguinha, mas já tá aí plantando bons resultados. Isso vai deixando a gente bastante empolgado, bastante feliz e sabemos que agora é só pensar no futuro, né? Falando em projetos para o futuro, como eu já adiantei, claro que isso ainda vai ser melhor discutido aí com a equipe e tudo mais,
mas a questão das eleições vai ser, além, né, da questão da pandemia, que infelizmente a gente sabe que ainda não vai ser da noite para o dia que vamos resolver o problema, para além da questão da pandemia, a questão das eleições, mas também pensar as eleições num sentido amplo e não apenas quem está na frente de quem falou o quê, essa cobertura chata sobre eleitoral, mas também uma visão ampla do que está acontecendo na política e dessa estrutura eleitoral, ao meu ver, bastante ruim que a gente tem. Sim, sim, a gente está, né, se planejando para isso, né? É óbvio que a gente vai discutir, né? Inclusive, vai ser uma eleição que vai ser bastante turbulenta, né? Sabe-se lá o que vai acontecer, né? E né? O que precisa de ter uma atenção, né? Bastante, né? Especial para isso, né? E acho que para além disso a gente tem que falar também da nossa campanha, né? A respeito da questão da vacina, né? Que a gente está, né? Abordou e ainda abordamos, né? Essa questão, né? Com bastante ênfase, né? Que que é a única saída, né, da gente sair dessa crise sanitária, né, e a gente né, tem que viver com um governo negacionista que está praticando uma verdadeira barbárie aqui no Brasil, onde que muitos falam como genocídio, né? Alguns outros não, mas enfim, o fato é que tá em curso no Brasil uma enorme barbárie, onde que são quase 500.000 de mortos por Covid, mortos esses que poderiam, muitos deles, ser evitados se tivesse, né, a dita vacina, né? A gente vê alguns, a gente pode até discutir aqui algumas se aprofundar nesse tema, mas queira ou não queira, a gente vê alguns países saindo, né, da pandemia, né, já realizando inclusive eventos com o público, né, para quem acompanha automobilismo como eu, né, viu que, né, a Indy 500, a famosa corrida de Indianápolis, né, teve um público de 150.000 pessoas, né, é, no autódromo, né, ainda que não seja a capacidade total, né, da, da pista, mas do autódromo, mas teve, né, então a gente vê o Brasil ainda, né, de passos de formiga, né, nessa questão da vacina. Eu, por exemplo, já tomei a minha primeira dose, mas, né, a gente sabe que não adianta eu só tomar a primeira dose. O que precisamos é de ter uma cobertura vacinal grande, né, para poder, né, conter, né, diminuir, né, a propagação do vírus, né. E acho que nesse sentido o canal foi bem feliz, né, na campanha, porque a gente foi um dos primeiros que levantou essa campanha, né, ainda que eu já soubesse que as organizações iriam tratar desse tema, né, uma hora ou outra, mas a gente foi um dos primeiros, né, que tratamos dessa campanha, né, e de pouco a pouco acho que ajuda a gente, né, acho que contribui um pouco, né, nessa luta, né, ainda que como eu já falei aqui em outros vídeos, né, no canal particular do André, que a gente não é a direção dessa luta, né, existem outras forças que são bem maiores do que a gente, mas a gente tenta contribuir um pouco, né,
nessa importante batalha. Então, nesse sentido, a gente fez essa campanha da vacinação. Eu acho que isso foi um dos responsáveis de fazer o canal crescer, né? Ainda que não seja digamos assim, o único fator, mas isso ajudou o canal a crescer bastante. Maravilha. Bom, minha gente, acho que deu para a gente fazer aí uma boa retrospectiva e também projeções para o futuro, além de estar sempre explicando, reafirmando as qualidades e as questões que buscamos estar sempre aprimorando no nosso canal. E é isso. Acompanhem, continuem aí também incentivando, botando aí seus colegas, amigos, familiares, todo mundo para também assistir, participar e interagir com a gente, né? Apesar de ser um canal de esquerda, também tem muitas pessoas de outros viés, outros espectros políticos que a gente sabe que também assistem, inclusive comentam, o que eu particularmente acho bastante positivo. E dentro do possível a gente vai trocando uma ideia, interagindo e, claro, fortalecendo o projeto para dar cada vez mais voz a quem queremos dar voz, né? A quem precisa ter voz. E, claro, vamos nessa seara. Sabemos que não é fácil. O 2021 ainda está entrando no seu segundo semestre, muito turbulento e apesar da luz no fim do túnel, sabe-se lá o que aguarda para 2022. Mas estaremos aí de prontidão. Sim. Guilherme? Eu quero lembrar também, né, que acho que seria importante colocar aqui que nós somos um canal independente, né? Exato. Um canal que não recebe apoio do Estado e nem apoio de empresas privadas, né? Que não é um canal que não é como a grande mídia, né? A tradicional mídia, mas também não é como também um canal, né? Das fake news, como são os canais da extrema, né, direita, né? Nós procuramos ser um canal independente, né? Não temos vínculos, né, com partidos, né? Ainda que, né, nós tenhamos as nossas posições e que nós defendemos sim, né, as organizações de esquerda, né? Mas a gente não tem, o canal em si não tem vínculo partidário nenhum. Somos um canal independente que não tem vínculo com o Estado. E nesse sentido, acho que isso torna mais importante, né, do seu apoio, né, que você se inscreva no canal, que você curta os vídeos, seja no YouTube, seja no Facebook, compartilhe nas redes sociais, ajudar, né, o canal a crescer, porque, né, a gente nada contra a maré, né? Por mais que a gente estamos tendo obtido um certo sucesso, né? A gente nada contra a maré e a gente precisa, né, do seu apoio, precisa dessa sua contribuição para que o canal ainda cresça. Então, divulgue o canal para os amigos, né, para a família, né, se inscreva, né, você tem lá o botãozinho de se inscrever, você aperta lá e automaticamente já se inscreve no canal, né, então para poder dar essa força aí para a gente, né, que é de extrema importância. Então acho que é isso que eu tenho para dizer. Exatamente. Ajuda nós. Ajuda nós. Porque, afinal de contas, o canal tem essa perspectiva também de ajudar ao próximo, não no sentido
não no sentido exclusivamente solidário, mas no sentido político, abrangente, né? Sim. Então é isso, né? Então agradecendo a todos, né, que assistiu esse vídeo, né? Então, né, e que agradecer também aqueles que né, acompanham o canal, né, que ajuda a gente, né, nessa empreitada, né, que a gente se meteu, que ficamos felizes por ter entrado nessa. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fui.